Tu tem facilidade de dizer não para as pessoas? Ou assim como eu, tu também achava que isso era egoísmo, que isso era desagradar as pessoas e que eu não podia dizer não para elas? Vamos conversar sobre isso hoje? Meu nome é Simone, nosso canal Mil Coisas de um Adulto. Hoje a gente vai estar falando sobre a facilidade ou a dificuldade de falar não. Então, se é um assunto que te interessa, pega teu cafezinho, vem comigo e vamos conversar. Durante muito tempo eu tive dificuldade de dizer não. Eu achava que eu ia estar sendo egoísta, que eu não podia desagradar as pessoas que me pedem as coisas, as pessoas que eu gosto. Mas eu em nenhum momento fiquei olhando para quanto isso muitas vezes me desagradava. Fazer certas coisas, emprestar certas coisas, por vezes me desagradou. E eu não pensava nisso, eu pensava em não desagradar o outro. Mas eu tenho a obrigação, o dever de poupar o meu sofrimento, o meu desgaste, né? Então, se as pessoas precisam das coisas, elas precisam adquirir por forma delas mesmo. Nem sempre eu posso ou eu quero ajudar. E é uma coisa que a gente vai aprendendo, acho que meio desde criança, né? Porque às vezes lá quando criança, a mãe da gente disse assim: ai, dá beijo na tia, senão ela fica triste. Aí tu para lá, criança, tu tá brincando, tá entretido, às vezes tu nem gosta daquela tia, daquele parente, tu tem que ir lá e dar um abraço, um beijo, senão a pessoa fica triste. Tu já tá dizendo não desde lá, porque tua mãe já tá ensinando de alguma forma que tu não pode dizer não. E isso pode trazer alguns problemas também, né? No decorrer, quando a gente é criança, que os adultos não colocam esses limites em outro adulto, isso aí pode acontecer de algum momento, ter situações ruins com a criança também. Mas não é o assunto de hoje. Talvez a gente converse sobre esse assunto em algum outro momento, tá? Então, hoje a gente vai falar ali sobre aquela coisa de eu quero emprestar minhas coisas, eu quero fazer favores para as pessoas, ou eu estou fazendo isso simplesmente porque eu não consigo dizer não, eu não consigo desagradar essas pessoas e eu vou ficar me sentindo mal depois se eu disser não para elas. Mas às vezes a gente simplesmente não quer fazer essas coisas, a gente não quer ir em alguns lugares, a gente não quer emprestar as nossas coisas, a gente não quer um monte de coisa e a gente faz simplesmente por causa do outro. Mas e a gente? Como que fica nessa história, né? Eu por muitas vezes emprestei coisas que eu tinha que eu não queria, emprestei porque eu sabia que as pessoas não cuidavam daquelas coisas ou porque eu tinha muito apego em certas coisas, tipo o meu computador, a minha câmera fotográfica, eram coisas que a minha família me deu com dificuldade, com sacrifício ali, se juntaram e me deram que eram coisas que eu queria, que eu precisava. E para mim emprestar aquilo ali para outra pessoa que pudesse estragar um bem tão precioso para mim, mas por vezes eu já cheguei a emprestar porque eu não sabia dizer que não. E se a pessoa tivesse danificado, estragado, além de eu ficar sem o que eu tinha, meu computador, a minha câmera, como é que eu ia dizer para minha família, eu emprestei e estragaram, e agora eu tô com um negócio estragado aqui? Não faz muito sentido, né? Sendo que as pessoas muitas vezes elas podem adquirir, elas não têm mais porque estragaram o delas, por exemplo. Então hoje eu já tenho mais facilidade em dizer que não, eu não quero fazer, eu não quero emprestar, eu não quero dar, eu não quero ir em algum lugar. Antigamente também, se me chamassem para ir para algum lugar, um aniversário, que é longe, que é em lugares que tem muito barulho, muita música ao vivo. Não que eu não goste de música, eu gosto, eu não gosto quando. Porque muitas vezes a gente vai comer em algum restaurante e parece que o pessoal que está lá cantando não sabe ajustar o som da caixa. Então aquilo fica um som abafado, gritando. Aquilo hoje em dia me incomoda bastante. Né? Então, assim, eu já cheguei aí com meu marido comemorar coisas em restaurante, a gente só comer e sair correndo, não ficar no restaurante por causa da caixa não regulada e do som ficar muito ruim. Me incomoda, incomoda ele também. Ele, pelo fato de que ele trabalha já um pouco com isso, então o fato de ter aquelas caixas desreguladas, para ele incomoda, porque ele sabe que é um serviço mal feito. Para mim, incomoda por causa daqueles tipo de barulho, me dá um cansaço. Então, eu evito, eu não tenho porquê. Pra, porque sim, eu fui no restaurante, eu tenho que ficar. Não, eu não gosto. Então, outro dia, uma colega, uma amiga que eu gosto muito, me convidou para um aniversário, só que era num pagode lá muito longe da minha casa. Eu ia gastar meu tempo num domingo de noite, eu ia ir longe para escutar, no frio, para escutar música alta. Não faz sentido, não combina mais com o que eu gosto, com o que eu gosto de fazer. Eu disse para ela: olha, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por lembrar de mim,
mas eu não vou. A gente comemora em outro momento, fazendo outra coisa, porque pra mim é muito barulho, eu não gosto, não vou ficar confortável, não faz sentido pra mim. E ela entendeu, justamente porque eu fui sincera com ela. Eu disse pra ela que aquilo ali não era algo que eu gostava de fazer. E pra ela foi muito tranquilo. Assim como eu já emprestei coisas que eu não queria emprestar, hoje eu já consigo dizer que não. Ainda as coisas que eu empresto, eu ainda digo para as pessoas, ó, que eu não tenha que ir atrás para buscar, porque se eu tiver que ir buscar, eu não empresto de novo. É questão eliminatória. Se eu puder emprestar alguma coisa que não vai me fazer falta, que não tem problema, se eu tenho extra, eu empresto. Mas se eu tiver que buscar, que eu ir atrás, eu não empresto mais. Assim como antigamente eu emprestava roupa, maquiagem para um grupo de pessoas que eu convivia, e por vezes eu tinha que ir atrás, porque senão elas emprestavam aquelas minhas roupas para outra pessoa e eu nunca mais via, como se eu tivesse dado, elas não davam valor para aquilo ali. E eu sempre dei valor para as minhas coisas. Eu tenho roupas aqui em perfeito estado que, se for olhar, tem mais de 10 anos, 15 anos, que são roupas que eu cuidei, que eu gosto. As maquiagens que eu tinha ali, às vezes ia usar, ué, cadê? Tá com fulano, aí tem que ligar, posso, não tem ninguém em casa agora. Tá, manda alguém aqui buscar, porque a pessoa também não ia lá levar. O meu carro já emprestei algumas vezes, porque uma das coisas sobre mim que talvez vocês não saibam é que eu tenho habilitação, eu tenho carro, mas eu não dirijo. Na verdade, a gente está resolvendo isso esse ano, né? Recentemente até tive que sair com meu marido, ele não estava bem, eu peguei o carro e levei. Com mais dificuldade por falta de prática, mas tinha alguma coisa em mim que me impossibilitava de estar fazendo isso. Mas assim, então, por eu ter o carro e o carro tá parado, todo mundo pediu o carro. Me empresta, eu quero ir no mercado, me empresta para buscar não sei quem, me empresta para não sei o quê. Só que a manutenção do carro, a troca do óleo, o pneu, tudo que tem em relação ao carro, quem tinha que arcar era eu. E se um deles batesse o carro, por mais que eu tivesse já meu seguro ali, tu tem que pagar uma franquia. Quem ia pagar essa franquia? Não ia ser nenhuma dessas pessoas. Então eu tinha dificuldade de dizer que não, mas eu também não tinha como eu estar naquele momento também arcando se acontecesse alguma coisa. Até que o ponto que eu deixei o carro na casa da minha mãe, porque assim as pessoas não me pediam. Hoje não, hoje eu posso dizer, não, eu não quero, não dá. Depois em outro momento me pediram, me empresta o carro por determinado tempo. Não, te empresto o carro para te ir e voltar em um determinado lugar. Mas não para ficar com o carro, justamente porque se acontece alguma coisa, sou eu que tenho que arcar com esse prejuízo. Então hoje eu já consigo dizer, não quero emprestar. Não quero ir. Eu não quero fazer. Só que isso é um treino, né? A gente não consegue simplesmente fazer isso da noite pro dia, porque a gente fica com aquele receio, e se eu magoar alguém? Mas e se a pessoa tá magoando a gente? Por que a gente pode se magoar, se colocar nesse lugar, mas a gente não pode dizer não pro outro? Por quê, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que começar a treinar, porque facilita muito a vida da gente. Às vezes a gente acha que o outro vai ligar, vai se preocupar e o outro nem dá bola, vai pedir para outro. Tá, tu não tem, tu não quer? Emprestar dinheiro, quantas vezes eu já fui pro Serasa por emprestar cartão, na época não era nem cartão, era crediário, estou revelando minha idade. Na época era crediário, e eu fui pro Serasa por estar emprestando aquele nome para uma colega de trabalho, que na época era minha amiga, para ela estar comprando um telefone, um celular, porque ela tinha um filho pequeno, era separada do marido. E aí foi que aconteceu que daqui a pouco ela estava naquela época separada, começou a fazer festa, isso, aquilo, aí pagou uma, pagou duas, não pagou a terceira, não pagou a quarta, aí voltou pro marido, aí fui lá para cobrar, a gente perdeu a amizade, porque, né, que a gente era próximo, e voltou pro marido, meu tio disse que podia esperar renegociar quando acabar a dívida, que aí tem menos juros, não sei o que, tipo, o que o tio disse, não importava o meu nome, o meu crediário, não importava mais. Resumindo, nunca me pagou, eu fui pro Serasa por causa disso. E aí, quando eu reclamei, ela ainda não gostou. Então hoje eu aprendi também com o meu marido, quando a gente se conheceu, ele dizia, só empresta quando tu tiver para dar. Se voltar, é lucro, se não voltar, tu já estava preparado. Agora aquela coisa de emprestar um cartão, emprestar dinheiro, se tu não tem, que aquilo vai te fazer falta, não empresta, porque tu vai perder a amizade e tu vai perder os seus compromissos. Então isso eu comecei a carregar comigo. Se eu tenho para dar aquele dinheiro, eu empresto, porque se vier, ótimo, quero o empréstimo. Se não vier, tá tudo bem, porque aquilo não vai me fazer falta. Agora, hoje em dia, eu não deixo mais de ter as coisas, não me aperto, não empresto um cartão que a pessoa não vai ter dinheiro para pagar no fim do mês e eu também não.
Então isso é coisas que hoje eu já consigo com facilidade dizer que não. E principalmente depois que tu casa, né? No meu caso aqui, para nós, a nossa renda é nossa. Então eu não posso pegar e tirar um dinheiro aqui para emprestar para um amigo lá e daqui a pouco meu marido precisa de alguma coisa. Ah, mas o dinheiro que tava aqui, eu emprestei lá pro fulano. Não faz sentido, né? Então não faz sentido eu ir pro Serasa, eu ficar com o meu nome negativado. Meu nome, para mim, é o que eu tenho de mais valioso. O meu nome limpo, que às vezes tu não tem um dinheiro para fazer alguma coisa que tu precisa, mas tu tem o teu nome, tu tem o teu crédito, e isso faz tu resolver vários problemas da tua vida. Eu vou emprestar o meu nome pro coleguinha que não pagou conta dele, que tá no Serasa, ou que o banco não quer dar um limite para ele, porque que eu vou ser a salvadora e vou dar? Se o banco não dá um cartão, hoje em dia qualquer loja de departamento que tu entrar, te fornece um cartão de crédito. Então se a pessoa não tem, é porque ela não é uma pagadora. A não ser um caso muito restrito ali, mas igual, se tu não tem para dar, aí tu vai estar resolvendo o problema dessa pessoa e tu vai arrumar um problema para ti. Aí tu vai arrumar uma inimizade, aí tu vai arrumar vários problemas que tu não precisava por conta daquilo ali. Então também é uma coisa que eu não faço mais. Eu digo não, não empresto meu nome, não empresto cartão, não empresto dinheiro se eu não estiver sobrando. Outras coisas, às vezes as pessoas me pedem, quer ir em tal lugar? Se eu não gosto, se eu não quero, eu já digo, não, não quero. Não tô afim, não, lugar não é o lugar que eu gosto de ir, não é a coisa que eu gosto de fazer, não quero. Antigamente, Deus do livre, não, a pessoa me chamou, eu tenho que ir. Não, hoje em dia não, às vezes eu quero só ficar em casa fazendo nada. Isso para mim é prazeroso e eu consigo, hoje em dia, dizer que eu não quero ir, que eu não tenho vontade. Então, acho que uma das coisas que a vida me ensinou, aprenda a dizer não. Isso te livra de muitas coisas, te tira vários desgostos, vários problemas. Eu não quero ir, eu não gosto, eu não tô com vontade, eu não preciso dizer, eu não vou te emprestar porque eu não tenho. Não, não dá, não empresto dinheiro. Outro dia também uma amiga me mandou uma mensagem, uma história triste. Porque não sei o que. Eu digo, olha, eu entendo que tu tem vários problemas, mas eu não empresto dinheiro e não empresto cartão. Isso já fez eu perder amizades, eu não faço isso. Aí ela, tá, tudo bem, tranquilo. Eu não tive que dizer, eu não tenho, eu me passei esse mês, eu não tenho. Não, disse, eu não empresto dinheiro, eu não empresto cartão, tá tudo certo. E a gente continua sendo amiga por causa disso. Se eu tivesse emprestado, possivelmente a gente não fosse, porque se não tivesse me pago, eu já teria a gente já teria criado problemas uma com a outra. Então, assim, isso faz com que tu mantenha tuas amizades, mantenha os limites claros, né? A gente pode ser amigo, mas isso não quer dizer que eu tenho que salvar a tua vida. Se tu quer salvar a vida dos outros, é uma vontade tua, fique à vontade. Mas hoje em dia eu já não me coloco mais nessa situação. Então é isso, me conta aqui se alguma vez tu já teve medo, não teve coragem de dizer não para alguém e isso te prejudicou. Conta aqui as tuas histórias das vezes que tu emprestou coisas, que tu deu coisas, que tu não conseguiu dizer não e isso te trouxe problemas ou às vezes que tu te libertou de problemas porque tu teve coragem de dizer que não. Como que foi para ti? Sempre foi fácil ou também já foi difícil? Conta aqui para mim nos comentários, deixa teu like se tu gostou. Vamos construindo nossa comunidade devagarzinho. E um beijo até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.